Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aleluia. O Robson gostou dessa parte. Esse dorme eu vi grifado, em bold. Então eu queria começar falando a respeito disso, irmãos. Mas antes eu queria fazer uma advertência. Você sabe, uma pessoa desapercebida, ele pode ler isso aqui e falar: então o negócio é dormir, pastor. É só dormir bastante que Deus vai trabalhar no meu lugar. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas deixa eu explicar uma coisa. Aqui não diz que você não deve fazer. Os irmãos estão entendendo? Aqui está dizendo que é Deus quem faz, mas Ele faz em cima do seu trabalho. A Bíblia não está propondo nenhum tipo de passividade da nossa parte. Então não é que é muito sutil, irmãos. Você precisa entender como que funciona essa interação entre nós e Deus. E não existe para mim ilustração melhor do que do próprio agricultor, irmãos. Deixa eu perguntar para você: quando você lança uma semente na terra, eu quero perguntar, é o agricultor que faz a semente crescer? Não, a semente ela cresce por si só. Aliás, esse é um comando que Deus mandou: cada um frutifique segundo a sua espécie. Mas deixa eu perguntar, se o agricultor não lançar a semente, vai ter colheita, sim ou não? Então os irmãos estão entendendo? Eu quero dizer que o que prospera você é a bênção de Deus sobre o seu trabalho, mas tem que ter o seu trabalho. Você está me entendendo, irmão? Você precisa trabalhar, mas deixa eu dizer, o seu trabalho vai ser abençoado, amém? Toma posse disso, irmãos. Então veja, em cima do trabalho. O problema é isso, que nós temos dois tipos, nós temos dois extremos entre os crentes. Nós temos aqueles que não acreditam na bênção de Deus e trabalham como se tudo dependesse deles. E nós temos um outro extremo, que é aqueles que acreditam que tudo depende de Deus. Ou seja, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui em casa orando para Deus me dar um trabalho, me dar um dinheiro, e não vou fazer nada. Falando, mas peraí, pelo menos sai de casa, manda um currículo, né? É como aquele cara que ora para Deus para ganhar na loteria e nunca joga, né? Mas Deus, irmãos, Ele tem um compromisso de abençoar aquilo que você faz. Onde você botar os seus pés, vai prosperar. Ele vai prosperar o trabalho das suas mãos. Então a primeira coisa que tem aqui no Salmo 127 é o seguinte, que Deus, Ele prospera. Aqui começa com a negativa: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas por outro lado, se você entender, tirando o negativo, é o seguinte: se você está edificando a casa, é Deus quem vai abençoar o seu trabalho. Sabe, você precisa contar com o fator favor. Você precisa contar com a bênção de Deus. Você precisa acreditar que Deus vai fazer com que você prospere mais do que os outros. Eu estava ouvindo a história de Jacó, acho que foi ontem, e ele foi trabalhar para o seu sogro, e ele cuidava das ovelhas, e aí ele tinha um acordo com o seu sogro, né? O seu sogro falou: olha, toda ovelha que nascer branca vai ser minha, toda ovelha preta vai ser minha, e toda ovelha malhada, né? Misturada vai ser tua, né? Sabe o que aconteceu, irmãos? Começou a só nascer ovelha malhada, porque ele tinha a bênção de Deus. Aí o sogro: não, peraí, não era bem isso que eu quis dizer. As malhadas vão ser minhas, e você vai ficar só com as brancas e as pretas. O que aconteceu, irmãos? Começou a nascer só do outro tipo. Sabe, esse é o favor de Deus. As coisas que você bota a mão para fazer,
vão se resolver mais fáceis, vão prosperar. Irmãos, tem coisas que eu faço com tanta facilidade e as pessoas olham e falam: nossa, mas isso é tão difícil, você faz de uma forma tão simples. Porque, sabe, irmãos, eu conto com o favor de Deus em tudo que eu faço na minha vida. Deixa eu dizer, pode ter 200 companhias fazendo a mesma coisa que você faz, Deus vai abençoar o seu trabalho, amém? Mas é o seu trabalho, você precisa fazer. Agora, aqui então está dizendo o seguinte: não adianta você fazer nada sem contar com a bênção de Deus, sem contar com o fator, essa interação, irmãos. O agricultor, ele lança a semente, mas agora é Deus quem vai fazer ela prosperar, Deus quem vai fazer ela germinar, Deus que vai fazer ela frutificar. Sabe, eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, chama O Povo Mais Feliz da Terra, Demos Shakarian. Ele era armeno, e ele migrou para Califórnia. Ele tinha uma fazenda de gado leiteiro, e ele conta que começou uma pestilência, começou a matar o rebanho dos vizinhos, das fazendas vizinhas começaram a ficar doentes, e os gados que ficavam doentes precisavam ser sacrificados, e veio uma crise terrível de desabastecimento, tendo que matar o gado de todo mundo. E diz ele que estava ouvindo um evangelista na rádio, falando sobre cura. Ele ligou lá na rádio e falou: olha, isso aí serve para animal também ou só para gente? O cara falou: não sei, podemos tentar. Diz que levou, começou a orar no gado dele, começou a orar sobre a fazenda dele. Ele conta que a fazenda dele foi a única que não foi acometida por aquela pestilência. É o selo, é a marca de quem é abençoado por Deus. Então, o que o Salmo 127 fala: não adianta você trabalhar sem contar com o favor. Infelizmente, só o trabalho não é suficiente para te prosperar. E aqui nós temos o grande problema, irmãos. Nós temos o engano do diabo, que as pessoas hoje, infelizmente, no meio cristão, nós ainda queremos prosperar da maneira como os ímpios prosperam, através do suor, do esforço, do esgotamento, e muitas vezes às custas da nossa saúde, da nossa família, e mais do que isso, às custas do seu desfrute com Deus. E aqui cabe a advertência do Salmo 127: não adianta, não adianta acordar cedo, não adianta chegar tarde, não adianta cometer nenhum excesso, porque quem prospera é Deus quem vai te prosperar. Mas sabe, irmãos, esse é o engano do diabo, essa é a maneira. É como o faraó dizendo para Moisés: quer saber, você quer que esse povo vai, agora o Robson é crente, quer ver o que eu vou fazer com ele? Eu vou botar mais peso em cima dele, para que ele não possa servir a Deus. É assim que o diabo faz conosco, irmãos, sabe? E se você por conta própria não se enforca, o diabo dá um jeito de botar você num monte de conta, para fazer você trabalhar mais, para que dessa forma você não tenha tempo de fazer aquilo para o qual você foi criado. Irmão, você pode estar fazendo tudo, se você não estiver fazendo a obra de Deus, você não fez nada. Você já se deu conta disso? Você já se deu conta? O que você vai chegar diante de Deus e vai falar? Não, Deus, eu levantei um patrimônio, está vendo aquelas casas lá? Qual? Só ficou cinza, só ficou fogo. A Bíblia, você sabe, os discípulos, eles ainda eram muito naturais quando eles andavam com Jesus. E aí eles mostrando o templo lá em Jerusalém: olha isso aqui. Jesus, eu imagino que ele deve ter só dado uma olhadinha assim, virou a cara: isso tudo vai ficar entesourado para o fogo. Ou seja, isso que é grande aos seus olhos não vale nada, vai virar tudo pó, vai virar tudo cinza. Então veja, irmãos, mas essas coisas têm o poder de nos distrair, sabe? E o nosso desejo, você sabe por que do nosso desejo de prosperar? Por que do nosso desejo de crescer?
Porque há uma promessa sobre a nossa vida, de prosperarmos, de crescer. Tudo que foi feito por Deus é para crescer e avançar. Qual que é o problema? É quando a gente quer fazer isso da maneira do mundo, irmãos. E aí nós negociamos os princípios, os valores, e passamos a ser esse trabalhador aqui, tentando edificar a casa, tentando construir a nossa vida, tentando dar uma vida melhor para os nossos filhos. Irmãos, quantos empresários eu já vi querendo trabalhar para deixar uma herança para os filhos, mas não deixaram o que era mais importante, que era passar tempo com eles, que era o convívio familiar. Deixou uma conta bancária milionária, mas não deixou lição de amor, não deixou tempo de qualidade, não passou tempo com os filhos. Sabe, porque esse é o conceito mundano, da gente crescer e fazer as coisas. Deixa eu dizer, Deus vai te dar tudo isso. É a bênção dele, não é o seu suor. É a bênção dele, não é o seu suor, irmãos. Você sabe, depois que esse povo saiu lá do Egito, eles foram para o deserto, onde foi o grande trabalhar de Deus na mentalidade deles. Mas o objetivo de Deus era levar eles em Canaã. E você sabe o que tinha em Canaã, irmãos? A Bíblia fala que haviam cidades edificadas, e viam campos que já estavam prontos para a colheita. Mas ele faz uma advertência lá em Deuteronômio 8: não se esqueça do teu Deus, para que você pense que foi a força do teu braço que te fez prosperar, mas foi o teu Deus que te fez prosperar. O problema é que nós queremos prosperar na força do nosso braço, seja por ignorância, seja por achar que Deus não ajuda. Não, a Bíblia fala que é inútil. Fala assim, é inútil. É inútil, irmão, é inútil você ficar acordando cedo, é inútil você se matar, é inútil você ficar fazendo hora extra, é inútil. Tudo isso aí é uma armação para poder tolher a sua vida, e quando você se der conta, você não fez absolutamente nada. Sabe, irmãos, quantos casos a gente vê de pessoas que vêm para esse país aqui, e o cara mora num apartamento lá com 30, 40 pessoas para não gastar com aluguel, come uma lata de sardinha todo dia para juntar a família, aí pega uma bolsa de dinheiro, começa a enviar para o Brasil, chega lá, a mulher do cara, ou a família do cara já está gastando com outra pessoa. Porque esse é o engano do diabo. Você quer prosperar da maneira errada, sabe? É inútil, você não adianta você se matar. Isso é um engano. Deixa eu dizer, quem prospera é a bênção do Senhor. É a bênção. É a bênção, irmãos. A nossa expectativa é a bênção de Deus. Mas como é que faz para Deus abençoar, irmãos? A Bíblia fala que Deus, ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. É aos pés de Jesus que você recebe. Não é lá no seu trabalho que você recebe a bênção. É aos pés de Jesus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você quer, irmão. Eu sei que você pensa que Deus só quer te dar feijão com arroz, mas não é assim. Eu sirvo o Deus que, quando colocou o homem nessa terra, não apenas deu árvores frutíferas no jardim do Éden, mas deu árvores agradáveis à vista. Eu tomo posse dessa palavra, irmão. Fala, Deus, eu não quero só um carro bom, eu quero um carro agradável à vista. Eu quero um carro bonitão. Eu quero uma casa bonita. Sabe, esse é o Deus que nos dá muito mais. Sabe, é que você pensa que Deus só dá arroz com feijão e você quer mais coisas. Não, Deus se preocupa com você. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus fez tudo isso aqui pra gente, irmãos. Aquele que não vos poupou o próprio filho, acaso vos negará juntamente com ele todas as coisas? Não vos dará tudo? Irmãos, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Mas tem que ser dado. Deus não negocia, não pode ser comprado. E aí nós temos um problema, porque nós somos esse agricultor que lança semente cai na terra. E antes dela germinar, a gente cava a terra, pega a semente de volta, faz um carinho nela, achando que ela vai crescer. Aí põe de novo na terra. Aí no outro dia, a gente tira a semente da terra e tenta trabalhar para que ela cresça. Você sabe, muitas vezes nós estamos querendo fazer o negócio acontecer da nossa maneira.
E deixa eu dizer, quando você põe a mão, Deus tira a mão dele. Deus não divide a glória com ninguém. Se quando você prosperar, alguém falar, ó, qual que é a fórmula? Se você tiver uma fórmula, então é porque foi você, não foi Deus. Você sabe, eu dou graças a Deus que esse tempo todo que eu estou no ministério, eu não sei, de verdade, irmãos, eu não sei como que eu me sustentei nesse tempo todo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu parei de trabalhar em 2011, trabalhar para fora. E desse tempo, sem salário de igreja, Deus me sustentou, não sei como. Então é Deus. Se eu tivesse uma fórmula para te contar, tinha sido eu. Mas eu não sei, é porque foi Deus, irmãos. Deus. E é engraçado quando a gente fala que Deus sustentou, você pensa que foi com pouco, né? Deus sustentou com muito, irmãos. Do bom e do melhor. Eu estava com 2 anos aqui na América, Deus me deu a oportunidade de comprar uma casa aqui. Eu tenho vivido abastança, comido do bom e do melhor, porque Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos. Mas é inútil, irmão, é inútil você acordar mais cedo, é inútil você negociar aquilo que deveria ser inegociável na sua vida, que é buscar ao Senhor, porque você foi criado para isso. Aliás, se você for ver na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala assim, Senhor, livrai-nos do mal, a palavra lá que é usada no original é poneros, que significa os trabalhos, os labores dessa vida. Isso devia ser constantemente uma preocupação do homem e da mulher de Deus. Você devia se preocupar para que nada pudesse atrapalhar o tempo de servir ao Senhor. Mas nós negociamos justamente porque nós queremos fazer na força do nosso braço que as coisas aconteçam. Não, não é assim que Deus trabalha. A Bíblia fala que é inútil você ficar fazendo isso, trabalhando além. Não estou dizendo que não é para deixar de trabalhar, mas há um tempo, há um período de trabalho. Você sabe, quem inventou, se você olhar na história, quem inventou o descanso semanal foi introduzido pelo hebreu. Não existia isso. Não existia um dia que era para descansar. Os romanos trabalhavam todos os dias, não havia diferença, não havia sábado, não havia domingo, era trabalho todos os dias. Foi um mandamento de Deus, você descansa. Agora, no Velho Testamento, isso era apenas algo profético, para uma realidade que nós iríamos viver depois do Cordeiro. Hoje nós vivemos o cumprimento dessa palavra. Me lembro que alguém uma vez me perguntou, vocês não guardam o sábado, né? Um irmão adventista. Eu falei, nós guardamos o sábado. Guardamos mais que você. Porque hoje eu vivo o sábado todos os dias. Eu vivo uma vida de descanso. O sábado não é só um dia. O sábado não é mais literal. O sábado é uma vida de descanso. Porque eu estou em Cristo. E Jesus falou, eu sou o sábado. Eu sou o descanso. Você sabe, irmãos, esse é o testemunho que o mundo precisa. Esse é o testemunho que o mundo precisa. Sabe, as pessoas precisam enxergar na gente o descanso, o favor de Deus. Você sabe, aquilo que você conquistou pelo seu trabalho não choca as pessoas, muito pelo contrário, a pessoa bate nas suas costas e fala, não, você merece. Mas deixa eu dizer, quando você não fez nada e recebeu, o cara fala, estou inconformado, porque ele não merece, ele não fez nada, como que ele ganhou? Não, é a bênção de Deus na minha vida. Irmãos, nós temos que buscar a bênção de Deus. Não é o quanto você faz que te prospera, mas é o quanto você descansa, o quanto você recebe de Deus que te prospera. Então veja, irmãos, nós não podemos negociar isso. Você não deveria abrir mão do seu descanso, do seu desfrute, da sua família, por causa dessas coisas que já nos foram concedidas, já nos foram dadas. A Bíblia fala, como eu disse aqui, Jesus disse, está consumado. Deixa eu dizer, no projeto de Deus, Ele já havia preparado tudo do bom e do melhor para você. O problema é que você fica focado tanto em você
conseguir essas coisas. E aí você deixa de receber aquilo que Deus queria dar para você. Sabe, nós fazemos dessas coisas o nosso objetivo de vida e estamos deixando a vida passar. Sabe, essa maneira que o diabo tem enganado o povo de Deus. Tem enganado nós, como eu falei, nós temos invertido prioridades, irmãos. Nós não fomos criados para ser escravo de trabalho, para construir. Nós temos um tesouro celestial. Nós estamos, aliás, é muito interessante, porque quando Jesus fala ali a respeito de Mamon, ele diz assim: olha, você pode ajuntar tesouro na terra ou no céu. Mas a fala dele ali, o contexto dá para entender que é impossível juntar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu pergunto, hoje você trabalha para juntar onde? Onde que você está juntando? Ah, pastor, mas eu não posso ter. Pode. Mas deixa eu dizer, Deus dá. Deus dá. Deus prospera. Mas nunca se esqueça, ainda irmãos, e quando eu fui para o ministério eu achava que tinha que escolher. Eu não sabia que Deus dava aqui. Mas eu falei, ainda assim eu prefiro juntar tesouro no céu. É uma questão matemática, irmão. Pensa o tamanho dessa vida aqui. Pensa o tamanho dessa vida. Agora compara com o tamanho da eternidade. Onde é que você prefere viver bem? Ora, irmãos, nós precisamos acordar para isso. Mas não bastasse isso, Deus ele fala assim: não, eu vou dar para ele agora aqui também. Você sabe, os discípulos perguntaram para Jesus: olha, nós que deixamos casa, família, irmãos, irmãs, pais, mães, o que nós vamos receber? 100 vezes mais. Não apenas na era vindoura, mas nessa aqui também. Então veja, Deus ele se preocupa com você. Deus se preocupa com a sua eternidade, mas Deus se preocupa com você aqui. Qual que é o problema? Nós não deixamos, nós não damos espaço, nós não permitimos. A gente quer trabalhar e quer fazer as coisas na nossa força, irmãos. Deus ele te faz um convite no dia de hoje. Deixa Ele te abençoar. Deixa Deus te abençoar. Porque a Bíblia fala, termina aqui, que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então veja, cuidado novamente. Não está dizendo que você não vai trabalhar, porque Ele abençoa o trabalho. Mas só o trabalho, olha como que é legal, irmãos. Como eu falei, você põe a sementinha lá, você fez a sua parte. Agora você tem que descansar, você tem que ir dormir, porque senão Ele não abençoa. Olha como é interessante, irmãos. Deus podia abençoar enquanto você trabalha, mas a Bíblia fala que Deus não abençoa enquanto você trabalha. Fala que eu acredito, irmãos, que cada palavra que está na Bíblia tem um sentido. A bênção ela vem à noite. A bênção vem no momento do descanso. Então você faz a sua parte, mas se você não descansar, Deus não abençoa. Estão entendendo? Porque esse é o fator sobrenatural. Como eu falei, se a tua história de sucesso tem uma explicação, não foi Deus. Então, se Ele abençoasse enquanto você trabalha, você poderia correr o risco de achar que na verdade não foi a bênção de Deus, foi o seu trabalho. Ah, pastor, eu trabalho bem demais, o que eu faço aqui é mais bem feito que os outros. Não, Deus abençoa que você para de trabalhar. Deus abençoa o seu trabalho, mas a hora que você não está trabalhando. É incrível isso, irmãos. Ele é como um funcionário que a hora que você sai, aí que ele começa. Então você já entendeu, e quanto menos você trabalhar, mais tempo ele fica trabalhando, né? Brincadeira, meus queridos. Mas sabe, é a bênção de Deus que prospera. É a bênção, não importa o que você vai fazer, faça, Deus vai te abençoar. Mas Deus abençoa o descanso. Enquanto você não tirar a mão, enquanto você achar que é a sua força, você não tem o favor, porque a bênção vem enquanto você dorme. Isso aqui tem um sentido na Bíblia. A bênção é a hora que você está descansando. Então nós fazemos um pouco, mas é Deus quem abençoa. Nós fazemos uma forcinha, mas é Deus quem faz o negócio acontecer. Sabe, se você não botar Deus na equação, você está fazendo tudo sozinho. Sabe, é como essa advertência quando o povo chega lá em Canaã: olha, eu vou te dar tudo pronto, mas lembra-se que não foi na sua força. Não foi na sua força. Não foi na sua força. Eles poderiam edificar? Poderiam. Mas para quê, irmão? Já estava pronto. Já estava pronto. Você pode se matar, fazer o que você quiser, seu trabalho, você pode.
Mas deixa eu dizer, existe algo que já está pronto. Existe algo que Deus quer te dar. Existe uma bênção que Deus já liberou sobre a sua vida, como um filho amado, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Irmão, se eu puder te dizer uma coisa no dia de hoje: descansa, vai dormir, vai descansar, faz a tua parte, mas faz só a tua parte. Não adianta acordar mais cedo, não adianta chegar mais tarde, não adianta fazer aquilo além do que você precisa fazer. Nós precisamos fazer pouquinho, sabe? Porque isso não é, nós não fomos criados para isso, irmão. Nós não fomos chamados para isso, sabe? Eu gosto da ilustração do casamento. Você sabe, uma esposa, ela limpa a casa, uma esposa cozinha, uma esposa lava a roupa, mas ela não se casou para isso. Isso é apenas um detalhe. Ela casou para o desfrute do matrimônio, para o desfrute do casal. Agora, o que adianta uma esposa que faz todas essas coisas, mas esquece o principal, esquece de passar tempo com o seu marido, sabe? Muitas vezes somos nós, querendo trabalhar demais, irmãos. Nós precisamos, mas existe uma medida. Nós precisamos contar com a bênção e com o favor de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus te dá. Deus te dá, irmão. Você sabe, Deus dá até o que você não pede. Você sabe, eu conto esse testemunho aqui, irmãos. Quando nós chegamos nesse país aqui, nós fomos morar num apartamento com outros irmãos da igreja, e nós tínhamos um quarto, tinham arrumado um colchão para a gente. Eu dormia lá tranquilamente. Aí um dia um irmão ligou para mim, falou assim: pastor, eu estou trabalhando aqui para uma pessoa, ela tem um colchão novinho, você quer para você? Eu falei: quero. Aí ele trouxe aquele colchão. Rapaz, quando eu deitei, eu descobri como que eu estava precisando de um colchão. Eu não tinha me dado conta o quanto eu precisava, mas estava ruinzinho demais aquele que eu estava dormindo. Eu não tinha percebido, mas Deus tinha percebido. Você sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que Deus, quando cria Adão, antes que Adão se desse conta, Deus falou assim: não é bom que o homem fique só. Eu quero saber que antes de você ter a necessidade, Deus já sabe, e Deus já supriu ela para você. Deus já providenciou. Ah, pastor, a minha aposentadoria, Deus já supriu para você. Ah, Deus, a minha família, Deus já supriu para você. Todas as coisas no plano perfeito de Deus. No plano perfeito de Deus. Aquele que vos conheceu antes da fundação do mundo, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho. Deus te criou para que você pudesse andar nas boas obras. É mais ou menos assim. Você sabe, eu muito tempo frequentei igrejas onde o profético, né, bem livre, né? E eu lembro que tinha sempre aquelas irmãzinhas do coque, né, da profecia, né? Fala assim: ei, Deus tem uma obra na sua vida, né? Deus tem uma obra para você, né? E eu penso: não, Deus hoje, né? Deus não tem uma obra para mim, Deus tem eu para uma obra, porque a obra já existia antes de mim, sabe? O projeto já existia antes de você. A Bíblia fala que Deus preparou de antemão as obras para que você andasse nela, para que você desfrutasse. Eu quero dizer que a sua história já foi escrita antes da fundação do mundo. E deixa eu dizer mais aqui: essa história é muito melhor do que essa que você está pensando para você. Então, quando você se entrega para Deus para viver aquilo que Deus quer para você, sabe, ainda que a sua vista de início, você sabe aquela história, Abraão e Ló, quando eles precisaram se separar, Ló olhou para um caminho, viu um caminho todo bonito e foi por ele. A Bíblia fala que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas são caminhos para a morte. Aquele caminho foi dar lá em Sodoma. Mas aquele caminho que não parecia muito bonito, que não era tão agradável à vista, Abraão foi por ele, mas era onde Deus ia abençoar
Ele. Eu quero dizer que ainda que você ainda não tenha percebido isso, o caminho que Deus preparou para você é muito melhor do que o caminho que você possa ter projetado. Irmãos, se entregue ao Senhor, viva aquilo, deixa Deus te abençoar, descansa, desfruta, viva para Deus. Você foi criado para viver para Deus, você não foi criado para ter uma profissão, para ser reconhecido pelo mundo como outra coisa, senão um filho de Deus. Eu gosto, quando eu vou fazer discipulado com os homens, tem uma pegadinha que eu não vou mais poder fazer, porque eu vou contar aqui, né? No mundo a gente é conhecido pela nossa profissão. Fala, o que você é? Eu sou advogado. O que você é? Sou professor. Eu sou empresário. Você não é nada disso, você é homem de Deus. Tudo que você faz além disso é bico. Não, eu sou homem de Deus. Agora, como bico, eu trabalho com tal coisa, mas não é isso que te define. O trabalho é só um algo a mais nessa vida. Você não pode viver para o trabalho. Mas o pouco de trabalho com a bênção de Deus rende. É muito, irmãos. É muito. Você pode olhar, eu vou falar sem conhecer, eu não conheço a história pessoal de cada um aqui, mas falo pela minha vida. As maiores bênçãos que eu recebi, eu não estava esperando por elas. Bateram na minha porta, não precisei nem correr atrás. A Bíblia fala que as bênçãos que vêm atrás da gente, irmãos, eu não estava preocupado, eu não estava indo atrás, eu não estava fuçando nada. Veio na minha porta para eu receber as coisas, no momento certo. Irmãos, Deus vai te abençoar. Não é o tanto que você trabalha, não é o tanto que você se desgasta, não é o excesso de sacrifício, mas é a bênção de Deus. É nos pés de Jesus que você prospera, é nos reinos de Deus, irmãos, é buscando as coisas de Deus que você recebe as coisas, irmãos. Sabe, esse é o projeto de Deus para nós, que você possa viver nesse descanso, que você possa entender a sua prioridade número 1 nessa vida. Sabe, irmãos, é isso. Vai chegar um momento que tudo vai passar. Tudo vai passar, irmãos. Tudo. A maioria das pessoas, quando tem a oportunidade, elas vão se dar conta disso no leito de morte. Porque na morte ela não leva nada com ela. E aí ela descobre que passou uma vida inteira. E o que ela deixou? Sabe, a pessoa no leito de morte não fala assim: traz para mim o meu diploma, que me custou tantos anos para estudar. Ou traz para mim aqui as escrituras das minhas posses. Não, ele pede para ver a família, pede para ver os amigos, pede para falar com Deus. Porque aí ele se dá conta com o que realmente importa. Mas infelizmente, irmãos, aí é muito tarde, né? Não há nada a ser feito. Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade hoje de fazer as escolhas certas, de poder semear, de juntar tesouros no céu, de fazer as coisas para ouvir do próprio Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você sabe, é Deus quem te coloca no muito, é Deus quem vai te prosperar, mas Ele quer medir a sua fidelidade hoje aqui. Contei o testemunho na semana passada, de que uma das coisas que eu peço para os irmãos dessa igreja aqui, uma bênção que existe sobre a minha vida, de eu ter possibilidade de servir a Deus com flexibilidade de tempo, de eu poder ser dono do meu horário e poder vir aqui, atender um irmão, sair, fazer o que quiser no meu tempo. E eu já vejo isso na vida do Ronaldo. Ronaldo, ele tem essa bênção. Ele vem para cá, ele traz o note dele, a gente faz o que quiser. Vi um milagre acontecendo na vida da Simone também, irmãos. Veio a pandemia, ela era médica, né, no Brasil, atendia presencialmente, passou tudo para a telemedicina. Hoje ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, tem liberdade de servir a Deus. E eu peço isso na vida dos irmãos, mas eu faço uma pergunta para os irmãos: o dia que você folga, o que você faz? Você vem servir a Deus? Porque pode ser um teste. Ser fiel no pouco. Às vezes Deus, antes de te dar, Ele quer saber o que você vai fazer mesmo. Não, ou você nem pensou em igreja, que nada, eu vou curtir aqui. Então você está dizendo o quê?
que se Deus te der isso, você não vai curtir nada. Sabe, irmãos, Deus quer nos dar liberdade para servir a Ele, para que a gente não precise ser escravo de mamon, para que a gente saia desse sistema mundanista, que a gente viva no descanso, com a bênção de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não esperem a bênção de Deus enquanto você estiver trabalhando. É na hora do descanso. Nós somos os semeadores que lançam a semente e aguardam pacientemente, porque Deus está trabalhando naquele lugar. É Deus quem te prospera. É Deus quem te prospera. Sabe, irmãos, eu tenho vivido isso. E eu quero orar para que você viva isso também. Fica de pé, então.